A 2 de janeiro fui atirada para fora do carro porque a minha sogra disse que no banco de trás ia viajar a cadela. Eu sorri com desdém e vendi a moradia. Quando eles regressaram, as palavras do segurança fizeram toda a família paralisar. Bem-vindos a esta história de reflexão e maturidade. A 2 de janeiro fui atirada para fora do carro porque a minha sogra disse que no banco de trás ia viajar a cadela. Eu sorri com desdém e vendi a moradia. Quando eles regressaram, as palavras do segurança fizeram toda a família paralisar. Na manhã de 2 de janeiro, Margarida foi empurrada sem cerimônias da sua própria viatura, com a conivência do próprio marido, no meio da rua, para ceder um lugar fresco e espaçoso a uma cadela. Mas a família do marido nem desconfiava de que esse seria o erro mais caro das suas vidas. Durante os 4 dias da sua ausência, a moradia de luxo avaliada em 2.500.000 euros evaporou-se silenciosamente. Os segredos obscuros escondidos no cofre foram revelados, e um plano de vingança a sangue frio foi posto em marcha. No dia do regresso, não os esperava um jantar saboroso, mas sim um autêntico inferno na terra. O que fez Margarida para deixar aquela família traidora sem nada e obrigá-los a cair de joelhos? Cascais. Manhã de 2 de janeiro. O sol de inverno rompia timidamente por entre as nuvens, adivinhando um dia frio, típico daquela zona costeira. No elitista condomínio da Quinta da Marinha, reinava um silêncio tão profundo que se podia ouvir o gelo noturno a estalar sob as patas dos pardais nos ramos das buganvílias junto ao portão. Eu sou a Margarida, tenho 32 anos, e sou a diretora comercial de uma grande empresa do setor alimentar em Lisboa. Limpando o suor da testa, arrastava 2 malas enormes da casa para o pátio, a fim de preparar a viagem de 4 dias de toda a família a Vila Moura, no Algarve, para umas curtas férias de Ano Novo. Tive de me levantar às 5 da manhã. Tratei de tudo, desde os recipientes com comida caseira e garrafas de água, até os comprimidos para o enjoo e rebuçados de menta para minha sogra. Todos os anos era a mesma coisa. Eu era mais uma governanta de luxo do que uma nora ou esposa. Mas conformava-me com isso, pensando que a felicidade familiar era mesmo assim. O imponente SUV branco de 7 lugares estava estacionado no pátio. Tinha acabado de tratar da papelada deste carro há apenas 2 semanas, mesmo antes da passagem de ano. A prestação mensal do crédito devorava quase 1/3 do meu ordenado. Olhei para o veículo com entusiasmo. Este ano seria eu a conduzir a família. Seria muito mais confortável do que andar aos encontrões no comboio Alfa Pendular, como em anos anteriores. A bagageira já estava aberta, mas encontrava-se completamente a abarrotar com as caixas térmicas e as malas da minha sogra e da minha cunhada. Franzi a testa, tentando em vão encontrar um pequeno espaço para encaixar a minha bagagem. As coisas delas estavam embaladas como se não fossem de férias por uns dias. Mas sim, emigrar. Deixo no banco de trás por agora, murmurei, arrastando a mala em direção à porta traseira. A porta do carro abriu-se e um sorriso cansado congelou nos meus lábios. O espaçoso banco do meio, onde eu planeava dormitar um pouco após os dias agitados de fim de ano, estava totalmente ocupado. A dona Lourdes, a minha sogra, estava sentada junto a uma das janelas, abanando-se com uma revista com ar de desagrado. Ao lado dela estava a Beatriz, a minha cunhada de 25 anos, com auscultadores nos ouvidos, colada ao ecrã do telemóvel. Mas o que me fez gelar o sangue nas veias foi o que restava no meio. Ali, esparramada de forma majestosa sobre os luxuosos estofos em pele creme, estava a pipoca, a caniche castanha da Beatriz. A cadela estava deitada sobre uma enorme almofada de veludo, ocupando o espaço de uma pessoa adulta. As 4 patas estavam confortavelmente esticadas, e ela desfrutava claramente da boa vida. Fiquei paralisada, ainda a agarrar a pega da mala. Dona Lourdes, Beatriz, por que é que se sentaram todas assim? E onde é o meu lugar? Perguntei, tentando manter a calma, achando que estavam apenas a brincar, ou que ainda não tinham acabado de arrumar as coisas. A Dona Lourdes olhou para mim por cima dos óculos descaídos na ponta do nariz. A sua voz era estridente como lixa a raspar em madeira. O carro é apertado. Abre os olhos, não vês? A Beatriz encheu a bagageira com os vestidos dela para as sessões fotográficas e com os presentes para a nossa família. Não há mais espaço. Mas a pipoca? Apontei para a cadela. Por que é que a cadela está deitada no meu lugar? Que vá para o chão ou na transportadora lá atrás. A Beatriz tirou imediatamente um auscultador e fez uma careta,
como se eu tivesse dito algo terrivelmente ofensivo. Margarida, passaste-te. A Pipoca é uma cadela de raça. Estás a sugerir que ela vá no chão sujo? E se for na bagageira, sufoca. Ela enjoa nas viagens. O veterinário disse que ela tem de ir deitada num lugar arejado e apanhar com o ar-condicionado. Assim já não vomita. Não sejas tão cruel com os animais. Fiquei estupefata. Cruel? Eu farto-me de trabalhar para pagar este carro. Pago o gasóleo, pago a totalidade desta viagem. E chamam-me cruel por querer sentar-me no meu próprio patrimônio. Virei-me para o lugar do condutor. O João, o meu marido, esteve calado todo este tempo. Estava a ajustar o espelho retrovisor, batendo com os dedos no volante e evitando o meu olhar a todo o custo. João, murmurei entre dentes. Diz alguma coisa. A tua mulher está aqui de pé e a cadela está ali sentada. Achas isto normal? O João estremeceu e olhou para mim com uma expressão de sofrimento. Ele sempre fora assim. Perante a mãe e a irmã, encolhia-se todo. Oh, Margarida! Balbuciou ele. O carro é mesmo apertado. A minha mãe já tem idade e precisa de ir à vontade. E a Beatriz mima muito a cadela. Compreende-as, por favor. Compreender? Repeti, sentindo que o meu peito ia explodir. E o que sugeres? Que eu vá no Tejadilho? O João tossiu, evitando o meu olhar fulminante. Talvez possas ir de comboio. Ainda deve haver bilhetes no Alfa Pendular para Faro. Ou, sabes que mais? Fica em casa. Afinal, são feriados. Há muitos assaltos nesta altura. Fico mais descansado se a casa não ficar vazia. Picas e aproveitas para descansar. O Algarve agora está cheio de gente. Ias apenas cansar-te. O ar à minha volta congelou. O som do vento frio a bater nas árvores tornou-se de repente ensurdecedor. Olhava para o homem a quem chamava marido há 5 anos. Tinha 34 anos, era um simples empregado de escritório com um ordenado miserável. Todas as grandes e pequenas despesas da casa, desde as lâmpadas até aos medicamentos da mãe dele, ficavam a meu cargo. E agora, à frente da mãe e da irmã, ele excluía-me das férias da família, colocando-me abaixo de um animal de estimação e transformando-me numa empregada doméstica não remunerada. A dona Lourdes estalou a língua, desferindo o golpe final e devastador. O João tem razão. Fica em casa. Recebemos visitas no Natal e eu reparei que não limpaste bem as coisas. Aproveita e limpa a cozinha a fundo. E limpa também as minhas pratas como deve ser. Esta viagem seria apenas uma despesa extra e muita confusão. Não perdes nada. Está decidido. Arranca, filho. Senão chegamos atrasados. A Beatriz fechou a porta à pressa, como se tivesse medo que eu invadisse o carro e arrancasse a cadela lá de dentro. Ainda teve tempo de se virar e sorrir com ironia. Fica bem, Margarida. Eu trago-te um doce regional de amêndoa como presente. O João engatou a primeira rapidamente. O carro estremeceu e arrancou. Ele nem sequer teve coragem de baixar o vidro para se despedir. O automóvel saiu pelo portão, deixando-me sozinha ao frio com 2 malas pesadas. O fumo do escape bateu-me na cara. O cheiro forte do gasóleo penetrou nas minhas narinas, mas não foi tão desagradável quanto a amargura que me subiu à garganta. Durante 5 anos como nora, suportei de tudo. Dividia o meu salário em 3 partes. Pagava as dívidas do meu marido, dava dinheiro à minha sogra e sustentava a minha cunhada. Esta moradia foi comprada com o dinheiro da venda do apartamento que os meus pais me deixaram antes do casamento, juntando as poupanças de 10 anos de trabalho. Mas, acreditando nas palavras doces do João no início do casamento, de que entre marido e mulher tudo devia ser partilhado, cometi a estupidez de registrar a casa como propriedade de ambos. Pensei que o meu sacrifício me traria respeito, mas não. Aos olhos deles, eu era apenas uma caixa multibanco com pernas e o meu lugar na família era ainda inferior ao da cadela Pipoca. A humilhação acumulada explodiu, mas, por incrível que pareça, não chorei. As lágrimas pareciam ter secado após as inúmeras noites à espera que o meu marido chegasse das bebedeiras e das censuras da minha sogra por eu ainda não lhe ter dado um neto. Fiquei a olhar para o carro a afastar-se. Um arrepio percorreu-me a espinha até ao cérebro, dissipando qualquer sentimento de pena. Soltei uma gargalhada amarga e cínica. Tomar conta da casa. Está bem, eu tomo conta, murmurei, virando-me e arrastando as malas de volta. As rodinhas rangiam na calçada com a mesma determinação do meu coração. Empurrei o pesado portão de ferro forjado, fechei-o e tranquei-o a 7 chaves.
A espaçosa moradia de 300 metros quadrados estava assustadoramente silenciosa. Olhei para o caro sofá italiano, para a garrafeira com vinhos importados que o João adorava exibir aos amigos. Os quadros decorativos, pendurados pela Dona Lourdes pelas paredes, tudo aquilo tinha sido comprado com o meu dinheiro. Respirei fundo e tirei o telemóvel da carteira. O ecrã iluminou-se, mostrando a data e a hora, 9h30 da manhã, 2 de janeiro. Marquei o número do Tiago, um velho amigo que era o principal agente imobiliário de propriedades de luxo na linha de Cascais. Olá, Tiago. Daqui é a Margarida. A minha voz soou tão calma que até eu própria me surpreendi. Lembro-me de que tinhas um cliente à procura de uma moradia aqui na Quinta da Marinha. Quero vender a minha. Sim. Agora mesmo. É urgente. Do outro lado da linha, o Tiago soltou uma exclamação de espanto. Interrompi-o com um tom gélido. O preço é 20% abaixo do valor de mercado. Só tenho uma condição. Pagamento total. A pronto ou transferência bancária nos próximos 3 dias. Consegues? Desliguei a chamada, atirando o telemóvel para o sofá. O meu olhar fixou-se na fotografia do nosso casamento pendurada na parede. Na foto, eu irradiava felicidade, e o João olhava para mim com adoração. Aproximei-me, tirei a fotografia da parede e, sem hesitar, atirei-a para o caixote do lixo. O som do vidro a partir-se foi ensurdecedor, mas, para mim, foi o som que marcava o início de uma nova vida. Eles queriam que eu tomasse conta da casa, e eu iria tomar conta dela de uma forma que nunca mais esqueceriam em toda a sua vida. O relógio de parede bateu às 10. O sol frio lá fora já brilhava intensamente, passando pelas cortinas brancas de tule e lançando longos reflexos no chão de madeira polida. A moradia estava tão silenciosa como um luxuoso mausoléu. Após a breve chamada ao Tiago, deixei-me cair no sofá de pele italiana. Mobiliário que eu tinha encomendado 3 meses antes do Natal, para que chegasse a tempo das festas. A frescura da pele tocou-me no corpo, trazendo-me de volta à dura realidade. Fiquei sentada, a olhar para o vazio, a rebobinar na cabeça os últimos 5 anos como se fossem um velho rolo de filme. Casei-me com o João devido à sua brandura que roçava a falta de caráter. Eu, uma mulher endurecida pelas batalhas corporativas, habituada a números e à pressão dos objetivos de vendas, sonhava apenas com um porto seguro. Enganei-me ao confundir a sua fraqueza com bondade, e o calculismo da mãe dele com a preocupação da geração mais velha. Aquela moradia estava registrada como propriedade conjunta, mas na realidade 90% do dinheiro provinha das minhas poupanças de 10 anos e da herança dos meus pais. O que é que o João investiu? Uns míseros 25 mil euros, pedidos emprestados a amigos, que mais tarde fui eu própria a pagar em silêncio. Levantei-me e fui para o escritório. Precisava de verificar as finanças antes de dar o passo seguinte. Apesar da fúria, os meus instintos de diretora comercial não me permitiam agir sem preparação. Abri o portátil e acedi à conta bancária conjunta. Eu tinha criado a conta para as despesas familiares e era para lá que ia a maior parte do meu salário, com o qual pagava a água, a luz, ajudava os meus sogros e pagava os juros do crédito. O João também tinha um cartão associado, mas raramente o usava, porque eu deixava-lhe sempre dinheiro vivo na carteira. O ecrã mostrou o saldo. Percorri o histórico de transações e o meu coração falhou uma batida. 31 de dezembro. Transferência de 40 mil euros. Descrição do pagamento. Bom ano, gatinha. Destinatário. Carolina M. Esfreguei os olhos, colada ao ecrã. Não podia ser um erro. 40 mil euros. Aquele era o montante que eu tinha acabado de transferir para a conta antes das festas, como reserva para amortizar a dívida principal do crédito. As minhas mãos começaram a tremer, não por pena do dinheiro, mas pelo nojo que me subiu à garganta. Gatinha. O João, o marido que esta manhã não teve coragem de olhar nos meus olhos, o homem que se queixava eternamente do seu baixo salário, tinha atirado facilmente 40 mil euros a outra mulher no primeiro dia do ano. E, esta manhã, tinha deixado a mulher na rua, porque o carro estava apertado e o lugar fora dado a uma cadela. A ironia era tão amarga que me deu náuseas. Tirei uma captura de ecrã da transação, guardando as provas. Na minha cabeça, os acontecimentos começaram a fazer sentido. Os regressos tardios do João do trabalho com a desculpa de horas extraordinárias, as conversas ocultas no WhatsApp que ele apagava à pressa quando eu me aproximava,
Os novos vestidos caros da Beatriz, apesar de ela estar desempregada e viver às minhas custas, seria possível? Peguei no telemóvel e liguei ao Nuno. O Nuno era um colega de escola e agora dono de uma conhecida agência de detetives privados em Lisboa. Olá, Nuno, bom ano. A minha voz era de gelo, sem qualquer vestígio de espírito festivo. Margarida. Bom ano. Mulher de negócios. Por que esse tom tão sério? Preciso urgentemente da tua ajuda. Vou enviar-te o número de uma conta e um nome. Descobre quem ela é, onde vive e qual a relação dela com o meu marido. Quanto mais pormenorizado, melhor. Assuntos de família. Suspeitas do João? Já não suspeito. Preciso de provas legais. Faz isso rápido. O dinheiro não é problema. Preciso dos resultados no prazo de 2 dias. O Nuno concordou de imediato. Enviei-lhe a captura de ecrã. Mal desliguei a chamada. O Tiago, o agente imobiliário, telefonou-me. Margarida, já verifiquei a base de dados. Há um grande empresário do norte que procura uma casa para a filha que estuda em Lisboa. Ele gosta da Quinta da Marinha por ser uma zona tranquila. Mas e o preço? Disseste abaixo do mercado. Isso é quanto? Respirei fundo, olhando em redor para o escritório revestido a carvalho caro. O valor de mercado desta casa é 2.500.000 euros. Vendo por 2 milhões. Todos os móveis embutidos e eletrodomésticos ficam. Estás louca? O Tiago arfou do outro lado. 2 milhões é quase dado. Estás a perder 500.000 euros. E a papelada? O teu marido concorda em assinar? Sorri com amargura. O meu olhar caiu sobre a caixa do cofre no canto. Lembras-te que no ano passado a empresa do João precisou de dinheiro urgente? Tive de hipotecar a casa para pedir um empréstimo para ele. E como ele tinha preguiça de tratar das burocracias, assinou uma procuração geral em meu nome num cartório notarial para a administração dos bens. Com validade de 5 anos. Tenho o direito de vender, doar e transferir a propriedade da casa sem a assinatura dele. Do outro lado da linha, fez-se silêncio por alguns segundos, seguido da voz entusiasmada do Tiago. Incrível! Que jogada! Se a procuração e o preço é 2 milhões, fecho o negócio ainda hoje ao final do dia. Este cliente tem dinheiro a pronto. Ele está disposto a dar um sinal elevado imediatamente. Perfeito. Traz o cliente para visitar a casa às 2 da tarde. Quero que tudo esteja concluído antes que a minha família regresse do Algarve. Foram embora por 4 dias. Tens 3 dias para tratar de tudo no notário e processar o pagamento. Combinado, já estou a caminho. Depois de desligar, fiquei sentada e imóvel por mais alguns minutos. 40.000 euros para a amante. O desprezo da família do marido e esta procuração providencial, todas as peças do puzzle, encaixaram subitamente no retrato perfeito e cruel do meu casamento. O João andava há muito a preparar o terreno para a sua traição, e eu para a minha libertação, com a ajuda de um pedaço de papel cujo valor ele nem sequer compreendia. Levantei-me e comecei a arrumar os meus bens pessoais, não para umas férias, mas para me ir embora de vez. Abri o roupeiro, levando apenas o que eu própria tinha comprado. As carteiras com que me recompensava, após cada projeto de sucesso, os fatos de trabalho, e as camisas de noite oferecidas pelo João no meu aniversário, deixei-as lá. Ao passar pelo quarto da minha sogra, parei. A porta do quarto da Dona Lourdes estava entreaberta. Um pensamento cruzou-me o espírito. Ela tinha o hábito de esconder a chave do cofre debaixo do vaso de um manjerico na varanda. Empurrei a porta. Um cheiro a cânfora e a incenso invadiu-me as narinas. O quarto estava uma desarrumação. Fui à varanda e levantei o vaso. A chave de latão do cofre estava debaixo do prato. Peguei nela. O frio do metal transferiu-se para a minha palma. Eu não tencionava roubar o dinheiro dela. Queria apenas saber o que estava dentro do cofre, sobre o qual ela dizia sempre que não tinha lá um tostão e que vivia sustentada pelos filhos. E haveria ali segredos ligados ao dinheiro que eu tinha injetado nesta família nos últimos 5 anos? Voltei ao cofre e introduzi a chave na fechadura. Ouviu-se um clique seco. A porta pesada abriu-se, e o que vi lá dentro fez-me perceber que a transferência dos 40.000 euros fora apenas a ponta do iceberg. A pesada porta do cofre abriu-se de par em par, libertando um cheiro a mofo e a papel velho. Na luz fraca que entrava pela janela, vi pilhas de documentos. Sustendo a respiração, peguei no primeiro maço. Esperava ver os documentos da casa da aldeia no Alentejo ou algumas recordações do meu falecido sogro.
Mas não, era um monte de cadernetas bancárias. A primeira tinha 40 mil euros. Data do depósito: 15 de janeiro do ano passado. Fiquei petrificada. Foi o dia em que dei 40 mil euros à dona Lourdes, porque ela me pediu dinheiro para o conserto do telhado na casa da aldeia, para que os antepassados não sentissem vergonha. Ela chorou, contando como o telhado deixava entrar água e caía em cima das pratas antigas. Tive pena e dei-lhe o meu prêmio anual de desempenho. Afinal, o telhado continuava a meter água, e o meu dinheiro repousava confortavelmente no banco em nome dela. A segunda caderneta tinha 100 mil euros. Há 2 meses. Foi o dinheiro que dei ao João para um negócio com um amigo. Ele disse que o projeto de importação de componentes eletrônicos prometia o dobro dos lucros. Vendi o ouro que a minha mãe me oferecera no casamento para lhe dar o dinheiro. Afinal, a parceira de negócios era a própria mãe dele. Folheei as restantes 5 cadernetas no total, todas em nome da dona Lourdes, no valor global de mais de 250 mil euros. Tudo aquilo era o meu dinheiro. Dinheiro ganho com o meu suor e sangue que eu poupava, não me permitindo sequer comprar um batom caro. Dinheiro que eu guardava cêntimo a cêntimo para sustentar esta família. Estavam a roubar-me de forma sistemática, planeada e impiedosa. A dona Lourdes não gastava um cêntimo com a família. Guardava tudo no seu mealheiro, enquanto continuava a queixar-se de pobreza todos os dias para que eu pagasse a mercearia e as contas. As minhas mãos tremiam. Deixei cair a caderneta no chão frio de tijoleira. O sentimento de traição e exploração subiu-me à garganta. Eu era a Nora. Era a vaca leiteira que eles espremiam até a última gota. Mas não era tudo. No fundo do cofre, debaixo do forro de veludo, estava uma pasta preta com notas de dívida. Abria com curiosidade. Devedora. Beatriz. Montante: 50 mil euros. Taxa de juro: 1% ao dia. Embaixo estava a assinatura da Beatriz, e uma impressão digital nítida. Ao lado, havia cartas de agiotas com ameaças ao estilo da máfia. Fiquei em choque. A Beatriz, a cunhada que se exibia sempre como uma diva do glamour, fazendo publicações nos restaurantes caros de Lisboa, era afinal uma viciada no jogo, e estava atolada em dívidas. E o que era ainda mais terrível, encontrei um pequeno caderno da dona Lourdes com o registro das despesas. Outubro. Margarida deu 2 mil euros. Entregar 1.500 euros para pagar juros da Beatriz. Guardar 500 no fundo. Novembro. Dizer a Margarida que tenho dores nas articulações. Pedir 4 mil euros para tratamentos. Pagar a dívida principal aos agiotas. Dezembro. O João pediu dinheiro à mulher para estudar gestão de empresas. Deu o dinheiro à mãe para a poupança. Senti um arrepio na espinha. Toda aquela família era um esquema de fraude fechado. E a única vítima era eu. Eles encenavam tragédias. A mãe doente, a irmã necessitada, o marido empreendedor. Tudo com o objetivo de me extorquir dinheiro. Tapar o buraco negro das dívidas da Beatriz e acumular uma fortuna para a dona Lourdes. O toque de uma mensagem do WhatsApp quebrou o silêncio assustador. Uma mensagem do Nuno, o detetive. Tinha passado pouco mais de 1 hora. Peguei no telemóvel e as fotografias que apareceram reviraram-me o estômago. Foto 1. O João a abraçar a cintura de uma rapariga muito jovem com um vestido justo, em frente à montra de uma boutique na Avenida da Liberdade. Era sem dúvida a Carolina. Foto 2. Uma ecografia. Nome da mãe: Carolina M. Tempo de gestação: 16 semanas. Foto 3. Captura de ecrã da conversa do João com a amante. Carolina: querido, quando é que largas de vez a velha? O nosso bebê já dá pontapés. Tem paciência, gatinha. Depois das festas eu dou a volta à situação. Ela vai vender a casa antiga na terra dela. Assim que tivermos o dinheiro, arranjo uma desculpa para o divórcio. Neste momento, ela é a nossa máquina de fazer notas. É pena desperdiçar o filão antes do tempo. A minha mãe também diz que temos de espremer ao máximo. Amo-vos aos dois. O telemóvel escorregou-me das mãos. Velha. Máquina de fazer notas. Espremer ao máximo. Estas palavras dançavam diante dos meus olhos, ridicularizando 5 anos da minha vida. Afinal, o plano deles não era apenas usar-me, mas espremer-me como um limão e deitar-me fora. O animal de estimação no banco da frente, esta manhã, não foi um acaso. Era o sinal de que o meu valor aos olhos deles tinha caído para 0. Tinham arranjado uma substituta, uma amante jovem e bonita, e um futuro herdeiro. Deixei-me cair no chão, encostada à cama.
Já não havia lágrimas, já não havia mágoa, apenas uma fria e assustadora tranquilidade. Reuni todas as cadernetas bancárias, as notas de dívida, o caderno da Dona Lourdes, fotografei cuidadosamente cada página. Filmei o conteúdo do cofre para processos judiciais futuros. Depois, arrumei tudo cuidadosamente, tal como estava. Fechei o cofre. O clique da fechadura soou como a tampa do caixão do meu casamento. Limpei as impressões digitais e devolvi a chave ao lugar. Debaixo do vaso. Saí do quarto da minha sogra. O relógio marcava o 12:30. Desci à cozinha e bebi de um trago uma garrafa de água. A água fria lavou o nojo que me estava preso na garganta. Precisava de energia. Precisava de clareza mental absoluta, porque às 2 da tarde chegaria o comprador. Olhei uma última vez para a moradia com os olhos de uma pessoa estranha, sem qualquer nostalgia. Todos os objetos daquela casa eram agora apenas números, destinados a ser liquidados. Escrevi uma curta mensagem ao Tiago. Trats, o contrato de promessa de compra e venda. Vou vender mesmo. E lembra-te, o negócio tem de ser absolutamente confidencial até o fim. A limpeza tinha começado. Sem barulho, sem escândalos, sem gritos. Iria atirá-los para a rua da forma mais silenciosa possível. Tão silenciosamente como eles me tinham sugado o sangue durante todos aqueles 5 anos. Exatamente às 2 da tarde de 2 de janeiro, um Mercedes classe S, preto e brilhante, parou aos portões da moradia. Do carro saíram o Tiago e um homem de meia-idade, de aspecto imponente, que transpirava dinheiro e a experiência de um velho homem de negócios. Era o senhor Antônio, o empresário do norte. Ele entrou na casa e olhou em redor com um ar de proprietário. O seu olhar afiado percorreu o sofá, os lustres e parou na direção das janelas. Virada a sudeste, resmungou com aprovação. Solarenga, casa sólida, decoração de bom gosto. O preço final é 2 milhões e eu fico com a casa pelos 2 milhões certinhos, sem regatear. Mas eu deixo toda a mobília encastrada e este sofá. A única condição é que o dinheiro tem de estar na minha conta até ao meio-dia de amanhã, respondi com firmeza. O meu tom de diretora comercial não permitia hesitações. O senhor Antônio trocou um olhar com o Tiago e depois voltou-se de novo para mim. Combinado. Mas como fazemos com a papelada? A casa é propriedade conjunta. O seu marido não está cá. Como assinamos? Sorri e tirei da pasta o documento previamente preparado. Esta é a Procuração Geral para a Administração e Disposição de Bens, assinada pelo meu marido no ano passado num cartório notarial. Validade de 5 anos. Tenho todo o direito de vender sem a presença dele. Aqui está a certidão permanente do registro predial. Podemos ir a um notário privado agora mesmo. Já tratei de marcar. O senhor Antônio pegou na procuração e analisou cuidadosamente cada carimbo e assinatura. Tudo era 100% legal. Ele soltou uma gargalhada alta. Menina, trabalha depressa. Gosto disso. Vamos ao notário. Na noite de 3 de janeiro, o som da notificação da aplicação do banco soou para mim como a mais doce sinfonia. Foram creditados na sua conta 1.940.000 euros líquidos. A casa deixara oficialmente de ser minha. Assim que o dinheiro entrou, uma grande carrinha de uma empresa de mudanças entrou no pátio. Tinha contratado o pacote de serviços mais caro. Mudança, chave na mão. 4 estivadores robustos e 2 raparigas ágeis meteram mãos à obra. Eu estava de pé no meio da sala de estar com um copo de café gelado, a dirigir esta sinfonia de destruição. Todas as roupas, malas e sapatos do quarto principal e do escritório devem ser embalados com cuidado em plástico bolha e levados para a minha nova penthouse no Parque das Nações. Aquelas eram as minhas coisas, valiosas e de estatuto. Depois, apontei para os quartos da Dona Lourdes e da Beatriz. Todas as coisas destes 2 quartos, mais aqueles quadros de mau gosto nas paredes, aquele serviço de chá com padrão foleiro e a casota mal cheirosa do cão que está no pátio, tudo em caixas de cartão vulgares. Para onde levamos, minha senhora? Perguntou o chefe da equipa. Sorri com sarcasmo e entreguei-lhe um papel com a morada. Para um contentor de armazenamento na zona industrial do Cacém, aluguei lá um contentor velho. Atirem tudo para lá, tranquem e entreguem-me a chave. A limpeza ocorreu de forma silenciosa, mas impiedosa. Observei os funcionários da mudança a retirar os tesouros do quarto da Dona Lourdes. Frascos de mesinhas, uma coleção de cobertores de papa horríveis, pilhas de cartão que ela guardava para a reciclagem.
Tudo aquilo foi atirado sem dó nem piedade para caixas de cartão pardas. Quando chegaram ao quarto da Beatriz, o meu regozijo apenas aumentou. As carteiras Dior e Chanel, com as quais ela se exibia nas redes sociais, revelaram-se afinal falsificações baratas. Os homens atiraram-nas para dentro das caixas. A mesa de maquilhagem cheia de cosméticos rascas, a almofada toda coberta com os pelos da pipoca, tudo foi varrido. O quarto da princesa do glamour ficou vazio, revelando manchas amarelas de umidade nas paredes. Do quarto do João, guardei apenas uma coisa. A fotografia de casamento partida que tinha deitado no lixo, coloquei-a por cima das coisas dele. Uma despedida simbólica. Às 6 da tarde, a moradia estava completamente vazia. Nem sinal da família do marido, nem cheiro a cânfora, nem perfumes enjoativos, nem, graças a Deus, cheiro a cão. A casa voltou ao seu estado imaculado, fria, enorme e alheia. O novo proprietário, o senhor Antônio, mandará amanhã uma equipa para as remodelações. Eu segurava nas mãos a chave do contentor enferrujado nos arredores da cidade. A sua nova casa. Paguei o aluguer por um mês. Se daqui a um mês não forem buscar as coisas, a administração do armazém irá atirar elas para o lixo. Fui demasiado bondosa. Na manhã de 6 de janeiro, o dia do seu regresso, aproximei-me da moradia pela última vez, a conduzir a minha velha scooter. Não queria dar nas vistas com o carro novo. Parei junto ao portão. A fechadura já era nova, instalada pelo novo dono. Tirei do bolso o velho molho de chaves, agora inútil. Fui até ao contentor de lixo público, do outro lado da rua, e abri a tampa. O cheiro desagradável do lixo acumulado durante as festas atingiu-me as narinas. Atirei as chaves lá para dentro. Clink! O som metálico a bater no fundo soou divertido. Juntamente com as chaves, amassei e atirei o recibo do aluguer do contentor. Vão ter de vasculhar o lixo se quiserem recuperar a sua tralha. Foi a primeira lição de respeito. Quando me tratas como lixo, eu devolvo-te ao lugar a que pertences. Tirei o telemóvel e escrevi uma mensagem ao João. Eram 10 da manhã. Deviam estar a chegar à zona de Lisboa. Cansados, mas ainda a falar das suas luxuosas férias. Olá, amor. Gostaram das férias? Arrumei e limpei a casa toda, tal como a tua mãe pediu. Tão limpa que não ficou nem um grão de pó. Tem uma surpresa à vossa espera no portão. Procurem bem no contentor do lixo. Adeus. Carreguei em enviar. A seguir, abri o contacto dele e cliquei em bloquear. Contacto da sogra. Bloquear. Contacto da Beatriz. Bloquear. Liguei a scooter e arranquei dali, misturando-me no trânsito movimentado da marginal. O vento batia-me no rosto, mas desta vez não era gás de escape. Era o sabor da liberdade. Nas minhas costas, nos portões da moradia número 12, adivinhava-se uma tempestade, mas essa tempestade já não me dizia respeito. 3 da tarde, 6 de janeiro, o sol de inverno na zona de Cascais, após as festas, parecia particularmente forte. O SUV branco, orgulho da família do meu marido, virou lentamente para a rua que dava acesso ao condomínio. O carro estava com um aspecto deplorável. A pintura branca estava coberta por uma espessa camada de sujidade da estrada. No interior, o ar era abafado, com cheiro a suor, aos doces de amêndoa comprados pelo caminho, e, sobretudo, ao vômito da cadela pipoca, como eu tinha previsto. O pequeno tesouro da Beatriz enjoou e vomitou nos estofos em pele durante toda a viagem. Ai, finalmente chegamos! E que frio que está aqui! Devíamos ter ficado mais um dia, resmungou a dona Lourdes, limpando o suor do rosto. Diz a Margarida para fazer um sumo de laranja natural e ligar o aquecimento central. Ela esteve aqui estes dias a descansar, não fez nada. Certamente já deve ter as limpezas feitas. Pipoquinha, estamos quase em casa. Agora a tia Margarida vai dar-te um banho. Tagarelava a Beatriz, limpando o focinho à cadela. O João manteve-se calado, concentrado na condução. Estava a pensar na estranha mensagem que eu lhe enviara de manhã. Surpresa no contentor do lixo. A mulher deve estar amuada outra vez. Resolveu fazer uma cena dramática para chamar a atenção. Sorriu com desdém. A Margarida nunca se atrevia a passar das marcas. O carro parou em frente ao portão da moradia. Estranho, murmurou o João. Carregou no botão do comando. Silêncio. Os pesados portões permaneceram fechados. Carregou de novo, com mais força. A luz do comando acendia, mas os portões não se moviam.
A pilha descarregou ou cortaram a eletricidade. O João saiu do carro irritado. Procurou a chave manual e meteu-a na fechadura. Clique. Não servia. Ele rodava para a direita e para a esquerda, enquanto o suor lhe escorria pela cara. Inclinou-se para observar a fechadura. Que raio! Mudaram a fechadura. Por esta altura, a dona Lourdes e a Beatriz também já tinham saído do carro. O que é que estás aí a engonhar? Chama a Margarida. Diz para ela abrir, vociferou a dona Lourdes. O João bateu no portão com toda a força. Margarida, Margarida, que brincadeira é esta? Por que é que mudaste a fechadura? Como resposta, silêncio. A casa mantinha-se com os estores fechados, fria e estranha. De repente, a porta lateral abriu-se. Mas não fui eu quem saiu. Foram 2 homens fardados de seguranças, com bastões e aspecto ameaçador. Por que é que estão para aí a gritar debaixo das janelas dos outros? Rosnou um deles. O João ficou perplexo. Dos outros? Esta é a minha casa. A minha mulher está lá dentro. Quem são vocês? O segurança riu com escárnio, observando o ar desgastado deles. A tua casa? Tu não acordaste ainda, rapaz. Esta moradia foi comprada há 3 dias pelo novo proprietário, o senhor comendador Antônio. A papelada está toda tratada, e agora estão a fazer obras. Ponham-se a andar daqui para fora. O quê? Venderam a casa? Guincho a dona Lourdes. A voz dela cortou o silêncio da rua. Estás maluco? Esta é a nossa casa. Onde está a minha nora? Onde está a Margarida? Não há aqui nenhuma Margarida. A antiga proprietária mudou-se no dia 3. Estas palavras soaram como um trovão. O João vacilou. Tirou o telemóvel freneticamente para me ligar. O assinante não está disponível. Tentou enviar mensagem pelo WhatsApp. Não pode enviar mensagens para este utilizador. A Beatriz, em pânico, também tentou ligar. Bloqueada. A dona Lourdes. Bloqueada. O meu mundo fechou-se à frente deles. E então, o João lembrou-se da mensagem matinal. Surpresa no contentor do lixo. Virou-se bruscamente e olhou para o contentor verde no outro lado da rua. Correu para lá como um louco. Ao abrir a tampa, enfiou as mãos no monte de lixo mal cheiroso. João, o que é que estás a fazer? É só porcaria, gritou a Beatriz, apertando a pipoca a ladrar contra o peito. O João tirou o familiar molho de chaves e um pedaço de papel amachucado. Desdobrou-o. Com as mãos a tremer, leu em voz alta. Recibo de aluguer de contentor de armazenamento A4, Zona Industrial do Cacém. Prazo: 1 mês. Conteúdo: bens pessoais e lixo doméstico. Lixo doméstico. Sussurrou o João, olhando para a mãe e para a irmã com um olhar alucinado. Ela vendeu a casa. Mandou todas as nossas coisas para um contentor. Chamou lixo às nossas coisas. Meu Deus! A dona Lourdes percebeu tudo. Deixou cair a carteira e desabou no passeio, iniciando o seu número habitual. Batia nos joelhos e soluçava. Aquela nora é uma víbora. Enganou-nos, vendeu a casa, meteu a sogra no olho da rua. Acudam! Vejam isto! A minha casa. O meu ninho. Ela vendeu a casa e fugiu com um amante. Os gritos chamaram a atenção dos vizinhos, mas ninguém correu a ajudar. Eles conheciam demasiado bem o feitio mandão da dona Lourdes. Nesse instante, um táxi parou perto deles. A porta de trás abriu-se e saí eu, não com roupa de andar por casa, mas com um elegante vestido preto, um blazer branco e uns grandes óculos de sol. Saí em cima de saltos altos e caminhei com confiança na direção deles. Margarida. Tu voltaste. A dona Lourdes saltou e atirou-se a mim, tentando agarrar-me pelos cabelos. Vendeste a minha casa. Devolve o dinheiro. Mas o segurança agiu a tempo e colocou-se entre nós. Tirei calmamente os óculos de sol, olhei-a nos olhos, e depois para o João, que ali estava com as mãos sujas de lixo. Olá, família. Gostaram das férias? Por que não entram em casa? Por que gritam assim no meio da rua? Ainda tens a lata de perguntar? Rosnou o João entre dentes. Onde está a casa? Como te atreveste a vendê-la? Onde está o dinheiro? Sorri com amargura, e tirei um grosso envelope da carteira. Não lhe o dei para as mãos, atirei-o para o capô do carro sujo deles. Em primeiro lugar, a casa foi comprada com o meu dinheiro, e esqueceste-te que no ano passado me assinaste uma procuração geral. Tudo dentro da lei. Aproximei-me mais e baixei a voz. Em segundo lugar, neste envelope estão os papéis do divórcio,
que já assinei, e também as provas da tua traição com a Carolina, as notas de dívidas da Beatriz e os extratos bancários que provam como a dona Lourdes desviava o meu dinheiro. Se não assinares, mando isto tudo para o teu emprego, para a mulher do teu chefe, e espalho cópias por todos os postes desta zona. O rosto do João ficou roxo. O nome da Carolina fê-lo calar-se. A Beatriz, ao ouvir falar das dívidas, encolheu-se. A dona Lourdes paralisou com a boca aberta. E agora, olhei para o relógio, convido-vos a irem visitar o vosso contentor. Apressem-se. O armazém fecha às 5 da tarde. Ah, e desejo uma boa noite à pipoca na sua caixa de chapa. Dito isto, dei meia volta e entrei para o táxi que me aguardava. Sem olhar para trás, ouvi novamente os berros da dona Lourdes, mas desta vez soavam patéticos e desesperados. 8 da noite, 6 de janeiro. Eu estava sentada num bar tranquilo no terraço de um edifício no centro de Lisboa, a bebericar um cocktail e a admirar as luzes da cidade. O telemóvel na mesa vibrou. Era o João. A 20ª chamada numa hora. Antes disso, receberam uma avalanche de mensagens da família da aldeia no Alentejo. És uma desavergonhada. Vais meter a tua sogra na cova. Vai já para o hospital. Sorry. O espetáculo tinha começado. Como eu previra. A dona Lourdes não iria desistir assim tão facilmente. Usaria a sua última arma. A saúde é a moral. Atendi. A voz era gélida. Estou? Do outro lado da linha, os gritos do João faziam-se ouvir sobre o som dos monitores cardíacos. Estás satisfeita, Margarida? A minha mãe desmaiou assim que te foste embora. Está nos cuidados intensivos. O médico disse que ela teve uma crise hipertensiva, risco de AVC. És humana sequer. Vem já pra cá. Assina os documentos e paga o internamento. Se lhe acontecer alguma coisa, ponho-te em tribunal. Tudo bem, respondi secamente. Estou a caminho. Não toquem em nada. 30 minutos depois, estava no hospital. Não nos cuidados intensivos, mas num espaçoso quarto VIP do Hospital da Luz. À porta já se ouviam as lamentações. Entrei. Diante de mim desenrolava-se a tragicomédia. A dona Lourdes estava deitada na cama impecavelmente branca de olhos fechados. Estava a soro e gemia de forma teatral. À volta, sentados, estavam o João, a Beatriz e 2 pesos pesados da família deles, a tia Rosa e o tio Joaquim, que tinham sido chamados de urgência do Alentejo. Ao ver-me arranjada e maquilhada, a tia Rosa levantou-se de um salto. E eis que chega a madame. A sogra a bater as botas, e tu toda pintalgada. Olha o estado a que deixaste a família. Margarida, começou o tio Joaquim com um tom professoral. Não esperava de ti tamanha baixeza. Por muito má que a sogra seja, é uma mãe. Quem é que faz uma coisa destas? Vende a casa às escondidas e põe a família na rua em plenas festas. É desumano. O João estava sentado à beira da cama, a segurar a mão da mãe, olhando para mim com uma mistura de ódio e triunfo. Achava que, sob a pressão da família, eu cederia e devolveria o dinheiro. Estás a ver? A minha mãe partiu as costas a trabalhar por nós a vida toda, e agora, por tua causa, está neste estado. Paga a conta do hospital e arrenda-lhe um apartamento decente. O dinheiro da venda da casa está contigo? Não penses que vais ficar com tudo. Escutei-os em silêncio. Olhei para a dona Lourdes, que fingia estar a morrer, mas respirava com um ritmo certo. E juro que vi a pálpebra dela tremer quando ouviu falar nos 2 milhões de euros. Sentei-me na cadeira em frente a eles. Já acabaram? Agora é a minha vez. Tirei o iPad da mala e liguei-o à televisão fixada na parede. Dizem que eu fui desumana. Então vejam isto. No ecrã apareceram as fotografias de 5 cadernetas bancárias em nome da dona Lourdes, no valor total de 250 mil euros. Ao lado, os extratos bancários com as minhas transferências feitas nos dias exatos de abertura daquelas contas. Fez-se um silêncio sepulcral no quarto. A tia Rosa e o tio Joaquim olhavam de boca aberta. Tia Rosa, tio Joaquim, vejam bem. Isto é o dinheiro que eu ganhei a trabalhar. Dinheiro que dei à minha sogra para a velhice dela, para o conserto da casa da aldeia, e que dei ao meu marido para o negócio dele, e que a minha sogra enfiava na sua conta pessoal. Tem 250 mil euros no banco, e, no entanto, obrigava-me a pagar cada pacote de arroz. Ela é que é coitadinha e precisa da minha ajuda para tratamentos médicos? Passei para o slide seguinte. As notas de dívida da Beatriz, e esta é a vossa querida Beatriz.
Pediu 50 mil euros emprestados a agiotas e criminosos para pagar vícios de jogo, e a mãe pagava os juros com o meu dinheiro. E por fim, o acorde final. A foto do João, com a Carolina, a ecografia e as mensagens no WhatsApp. Engano-a. Deixo-a vender a casa. E depois, meto-a a andar. O meu marido arranjou uma amante, que supostamente está grávida, e planeava o divórcio assim que me arrancasse os últimos cêntimos. Deu 40 mil euros à amante nas festas de Ano Novo e meteu a mulher no olho da rua por causa de uma cadela. Desliguei o ecrã e olhei para o João, que tremia. E vocês chamam a isto família? Eu chamo-lhe uma quadrilha de burlões. A dona Lourdes tossiu na cama. Percebeu que já não valia a pena continuar a fingir. Sentou-se tão bruscamente que a tia Rosa recuou de susto. Tu andaste a cuscar no meu cofre? És uma ladra. Sorry. O cofre estava na minha casa. A chave estava debaixo do manjerico. Estava apenas a limpar e encontrei. E de onde veio esse dinheiro? Os extratos bancários provam tudo. Querem ir para tribunal? Estou disposta a avançar com uma queixa-crime para reaver o meu dinheiro. São bens adquiridos durante o casamento que vocês desviaram ilegalmente. Ao ouvir a palavra tribunal, a dona Lourdes empalideceu. Perder o dinheiro era, para ela, pior que a morte. Levantei-me. Tia Rosa, tio Joaquim, respeito-vos como pessoas mais velhas. Por isso vim cá explicar tudo. Agora já sabem a verdade. Quanto às contas do hospital, olhei em redor para o luxuoso quarto VIP. O médico disse que a mãe dele teve apenas um pequeno pico de estresse, mas como escolheram um quarto privado tão caro, paguem-no vocês, com 250 mil euros na conta. Isso são peões, não é verdade? Dirigi-me à porta. Margarida, não te atrevas a ir embora. O meu dinheiro, berrou a dona Lourdes, tentando levantar-se, mas embaraçou-se no tubo do soro e caiu. A Beatriz e o João correram a levantá-la. A tia Rosa e o tio Joaquim estavam pregados ao chão, sem ousar abrir a boca. Bati com a porta ao sair. Os gritos ficaram retidos nas grossas paredes insonorizadas. Caminhei pelo corredor vazio do hospital. O bater dos meus saltos soava com determinação e liberdade. O espetáculo tinha terminado. Um mês depois, Lisboa mergulhou na chuva cinzenta e lamacenta de fevereiro. Num quarto miserável e alugado de um bairro social na Damaia, onde outrora a família do João nem sequer imaginaria pôr os pés, o ambiente era asfixiante. O quarto de 15 metros quadrados estava atulhado com as coisas trazidas do contentor e cheirava a mofo. A dona Lourdes estava deitada num colchão no chão. A falsa doença tornara-se real. O choque de perder a moradia e o meu processo judicial de partilha de bens causaram-lhe um micro-AVC, mas a verdadeira tragédia morava na carta fria enviada pelo banco. A conta em nome de Maria de Lourdes foi congelada por ordem do tribunal como medida cautelar no processo de divórcio e partilha de bens. Os 250 mil euros, que ela julgava serem a sua salvação, estavam cativos. O João estava sentado no canto a segurar a carta de despedimento. Foi despedido hoje, de manhã. A justificação oficial era reestruturação, mas ele sabia perfeitamente a razão. A empresa dele sobrevivia dos fornecimentos à minha empresa, onde eu era diretora comercial. Quando cancelei oficialmente o contrato com eles, a empresa dele foi ao fundo e ele foi a primeira vítima. O telemóvel dele tocou. Agarrou-o com a esperança de que fosse a Carolina. Ele passara toda a semana a tentar contactá-la para lhe exigir a devolução dos 40 mil euros. Mas não, o número estava indisponível. O WhatsApp tinha sido apagado. O Facebook bloqueado. Desesperado, o João foi ao prédio onde ela tinha um apartamento alugado. A porta foi aberta por um homem desconhecido. A Carolina? Ah, ela mudou-se na semana passada. Acho que foi com um estrangeiro qualquer. Mas ela estava grávida, balbuciou o João. O homem soltou uma gargalhada. Grávida? Qual quê? Ela andava enrolada com 3 homens ao mesmo tempo. E tinha a barriga mais lisa que sei lá o quê. Andava todas as semanas a curtir nas discotecas. Meu caro, foste enganado. O João caiu de joelhos no chão do vão de escadas. 40 mil euros. Um filho herdeiro. Um amor verdadeiro. Tudo não passara de um golpe formidável. Ao mesmo tempo, no quarto alugado, rebentava outra tempestade. Bateram a porta com violência.
A Beatriz mal teve tempo de abrir a frágil porta quando esta foi escancarada à força. Entraram 3 brutamontes de cabeça rapada. Então, Beatriz, o prazo acabou. Achavas que não te encontrávamos neste buraco? A Beatriz encolheu-se a um canto. Rapazes, deem-me só uns dias, estamos com problemas. Se não há massa, pagas em gêneros, disse o líder, fazendo um sinal com a cabeça aos outros homens. Eles começaram a remexer nas coisas dela, tirando as malas de marca. O líder atirou uma delas para o chão com desprezo. É tudo contra a facção da feira. Esta tralha não vale um cêntimo. O olhar dele parou na pipoca, que ladrava. Agarrou a cadela pelo cachaço. Olha, esta cadela aqui parece valer algum. Levamo-la. Vendemo-la a uns criadores para fazer criação. Sempre dá para umas cervejas. Não, não levem a pipoca, gritou a Beatriz, atirando-se aos pés do agiota. Eu pago. Finalmente, a dona Lourdes, deitada no chão, apontou a tremer para as suas próprias roupas. A Beatriz percebeu. Correu para a mãe e tirou do bolso interior um anel de ouro, a última coisa que a sogra tinha escondido. O criminoso pegou no anel e mordeu-o para testar. Vá lá. Isto chega para os juros deste mês. Mas para a semana voltamos. Se não houver dinheiro, levamos-te a ti e a cadela. Saíram de lá, deixando um rasto de destruição. A Beatriz abraçou a cadela a tremer e desatou a chorar compulsivamente. Às 5 da tarde, eu saía do meu escritório no Centro de Escritórios das Amoreiras, em Lisboa. O meu carro novo já aguardava lá embaixo. De repente, uma figura com ar andrajoso atirou-se a mim. O segurança quis impedi-lo, mas eu fiz um gesto a indicar que estava tudo sob controlo. Era o João. Parecia estar 10 anos mais velho. Margarida, suplicou. Ele com voz rouca. Perdoa-me. Eu não tive razão. Tu não é que não tiveste razão, João. Tu eras apenas um fracassado que pensava que eu era estúpida. Ele caiu de joelhos mesmo em frente à entrada do edifício comercial. Fui enganado. A Carolina enganou-me. A minha mãe ficou paralisada. A Beatriz está a ser perseguida por criminosos. A nossa família está desfeita. Imploro-te, retira o processo em tribunal. Desbloqueia a conta da minha mãe para ela fazer tratamentos. Serei o teu escravo. Devolvo tudo. Olhei para ele de cima para baixo. Antigamente sentiria pena, mas agora apenas lamento. Lamento pela versão de mim que outrora o amou e sacrificou tudo por aquela nulidade. 5 anos de casamento. Já os tinha pago com uma moradia, um carro e com a minha juventude. E com o que é que tu pagaste? Com um lugar para o cão no carro e os papéis de divórcio já preparados? Voltei-me para o carro. Já agora, a lei determina que metade daqueles 250 mil euros me pertencem. E o tribunal irá decidir a meu favor. Portanto, trata da tua mãe com a outra metade. Mas, pelo que o meu advogado me explicou, depois de pagarem as dívidas da Beatriz e as custas judiciais, dificilmente sobrará alguma coisa. Boa sorte. Entrei no carro. Pelo espelho retrovisor, vi-o ficar de joelhos a chorar convulsivamente. Mas para mim já era igual ao litro. Agosto. Passou meio ano. Estava sentada na minha penthouse no Parque das Nações, de copo de vinho na mão, a contemplar as luzes da Ponte Vasco da Gama e a noite lisboeta. O divórcio já fora oficializado. O tribunal dividiu o dinheiro da dona Lourdes em partes iguais. Recebi os meus 125 mil euros, e assim que a conta dela foi desbloqueada, os outros 125 mil evaporaram-se logo a seguir. Foram usados para pagar as dívidas da Beatriz e os tratamentos médicos. O telemóvel tocou. Era uma mensagem do Nuno. Olá, patroa. Olha só para isto para alegrar o dia. Tirei a foto agora mesmo ali para a zona de Alcântara. Na fotografia, debaixo de uma chuva torrencial e numa motorizada velha, estava um rapaz com um impermeável rasgado e a mochila amarela da Glovo. Era o João. O Nuno acrescentou. Dizem que ele trabalha dia e noite para conseguir pôr pão na mesa. A mãe está acamada no buraco deles, e a irmã tenta vender cremes e porcarias pela internet. Acho que acabaram por vender o cão para pagar uma dívida. Fiquei bastante tempo a olhar para a fotografia. Esperava sentir alguma satisfação, mas não senti nada. Apenas indiferença. Respondi ao Nuno. Obrigada. Já não precisas de me mandar novidades deles. Para mim, morreram. Apaguei a mensagem e a fotografia. Apaguei-os, porque eles já não mereciam nem 1 kilobyte de memória da minha vida. Amanhã apanho um voo. Uma viagem de 15 dias pela Europa.
Um sonho que tinha vindo a adiar devido ao casamento. Coloquei os meus vestidos de seda e os meus sapatos favoritos na mala, juntamente com um bom livro. Nada de roupa para o marido, nada de medicamentos para a sogra, apenas coisas para mim. Peguei no bilhete de avião. Classe executiva, lugar 1A. Sorry. Há meio ano fui atirada para fora do meu próprio carro para dar lugar a um cão. Hoje estou sentada no melhor lugar de um avião que me transporta rumo a um novo horizonte. A vida é justa. Se os outros não valorizam o teu lugar, tu tens de arranjar um novo e bem melhor. Na manhã seguinte, no aeroporto Humberto Delgado, arrastava a minha mala. Os raios de sol iluminavam o terminal. Algures ali, nas ruelas sujas. Alguém estava a pagar pelo seu comportamento traiçoeiro, enquanto eu caminhava em direção à luz. Uma voz simpática soou nos altifalantes. Pedimos aos passageiros do voo para Paris o favor de procederem ao embarque, chamamos também a passageira Margarida. Respirei fundo, sorri e avancei. O novo amanhecer da minha vida tinha de facto começado.